Olá, a saúde bucal está intimamente relacionada com o bem-estar do ser humano. E nesse aspecto, a odontologia hospitalar tem uma contribuição importante para o bem-estar do paciente. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Eu começo apresentando Júlia Costa Moreno Vinholes, que tem graduação e doutorado em odontologia, é docente da Ulbra e pesquisa temas na área da endodontia, cariologia e microbiologia oral e odontologia e sociedade, e é regente da disciplina de odontologia hospitalar. Seja bem-vinda, professora. Prazer. Também quero apresentar Maximiano Ferreira Tovo, que tem graduação e doutorado em odontologia, é docente da Ulbra e pesquisa temas como cárie precoce infantil e fatores emocionais associados e também atua na disciplina de odontologia hospitalar. Seja bem-vindo, professor. E eu começo perguntando para a professora Júlia, afinal de contas, o que é odontologia hospitalar? A odontologia hospitalar, ele é um atendimento clínico geral de odontologia nos pacientes que estão internados e pacientes que precisam de atendimento externos, que precisam também de atendimento dentro do hospital. Já seja só para uma cirurgia que precise um atendimento multidisciplinar e para os próprios pacientes que estão internados, já seja na UTI, já seja na unidade de pré e pós-operatório, também nas internações. Quer dizer, o pessoal que fica mais tempo no hospital. Exatamente. Então recebe esse atendimento odontológico. Mas professor Tovo, esse atendimento odontológico no hospital, isso é uma iniciativa recente? Sim. Historicamente, a gente tem no Brasil, especialmente, a inclusão do cirurgião dentista como um cirurgião bucomaxilofacial nas equipes médicas, nas equipes hospitalares. Então, em princípio, o indivíduo que estava envolvido em algum trauma e que envolvia a face ou os dentes, atuava nessa região especificamente. De uns anos para cá, houve um movimento da odontologia para que ela se integrasse de uma forma mais efetiva, mais ampla na equipe de atendimento hospitalar. E esses profissionais, com essas especificações que a professora Júlia acabou de referir, passaram a ter, inclusive legalmente, a possibilidade de atuar. Há cerca de uns 10 anos para cá, houve um movimento muito forte da própria classe odontológica, em parceria com a medicina, as questões legais que envolvem, inclusive, o governo federal, a atuação em âmbito de serviços, tudo isso foi sendo regularizado e determinado por lei, que o cirurgião dentista pudesse atuar. Então, essa construção histórica é mais ou menos recente. No Brasil, a nossa, a odontologia é um marco, é um campo que se abre, uma atuação importante, especialmente para o benefício da saúde das pessoas. E aqui, na odontologia da Ulbra, a gente tem o orgulho de poder dizer que é o único curso do Brasil que na sua grade curricular, na sua matriz curricular, contempla o ensino da odontologia hospitalar. Olha só. Nós temos uma disciplina, que é a disciplina que a professora Júlia é regente, onde vários colegas atuam, nesses diferentes campos, nas diferentes situações em que o paciente que está hospitalizado necessita de uma abordagem odontológica. Professora Júlia, então, em outras palavras, a saúde bucal não afeta só a saúde bucal, mas afeta o corpo todo? Exatamente. Podemos dizer isso? Exatamente. E foi assim, aqui no Brasil, a medicina, como o Tovo falou, ela é recente, mas fora do país, ela já vem, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem relato de dentistas dentro do hospital a partir de 1900 e pouco. Olha só. E onde se dá essa atuação com mais amplitude, vamos dizer assim. Aqui ainda há um pouco de resistência aqui no Brasil, mesmo pela classe médica. Mas tem comprovados, como ele falou, que tem pesquisas falando da diminuição, principalmente no paciente com UTI, que tem associação de pneumonia associada à ventilação mecânica, onde pelo tubo, a cavidade oral, ela é uma coisa muito contaminada na sua flora normal. Então, quando o paciente está hospitalizado, baixa um pouco a sua imunidade, e por isso que você tem que manter ela com o menos possível de saúde da microbiota saudável na boca, que é o que a gente sempre se propõe a fazer. Perfeito, porque a saúde na boca significa também saúde no corpo? Exatamente. Exatamente. Essas questões, isso obviamente sustenta muito a atuação da odontologia hospitalar, evidências científicas em artigos, nessas questões que a gente está acostumado ali, a chamada evidência científica, os níveis de evidência,
E hoje há níveis fortes, ou seja, incontestável a comprovação de artigos científicos mostrando, né, por exemplo, a redução de pneumonia quando um paciente tem os cuidados de higiene bucal, um paciente que está internado em UTI, que está, né, sendo ventilado, se reduz enormemente a chance de ter pneumonia. Né? Gestantes que estão, mulheres que estão gestando, prematuridade ou baixo peso, né, tem alguns trabalhos associando as questões em relação à saúde bucal, a doença periodontal especialmente, né, a infecção de gengiva. Esses quadros, quando são severos, eles podem implicar em riscos maiores, né, para o feto, né, para a criança que está se formando e muitas vezes propriamente para a própria saúde da gestante. Então, existem nas áreas, digamos, de interface da odontologia com algumas áreas médicas, existem trabalhos muito bem construídos, né, com um bom acompanhamento desses pacientes, com um nível de evidência muito grande para que a gente realmente, né, sustente, olha, a odontologia precisa participar desse processo. Perfeito. Nós temos que atuar conjuntamente. Porque normalmente a pessoa que fica, digamos, alguns dias internado, a gente não tem noção de que a saúde bucal é importante. Normalmente o sujeito, então, é cuidado em relação àquele assunto que o levou, mas a higiene bucal acaba muitas vezes ficando. Sim, e isso é uma coisa que até hoje, casualmente, um paciente, ele disse, fazia 3 dias que eu não conseguia, obrigada, eles terminam agradecendo porque eles se sentem, porque de uma forma, a gente sabe como está a saúde no país, né? Então é uma coisa que termina sendo até pelos próprios cuidadores um pouco negligenciada, que dá importância para outras coisas, e a gente termina fazendo esse trabalho. Sim. E então a gente, por exemplo, aqui foi pouco, e aí agora a gente construiu uma boa relação em todos, agora praticamente nós estamos em todos os andares do hospital aqui no HU, e assim a receptividade tanto das pessoas como dos pacientes tem sido muito boa. E agora quando entrou um outro novo grupo de professores e com o Tobo planejando, até os cuidadores a gente está envolvendo, que eles também querem ser atendidos, os próprios cuidadores. Então termina sendo uma cadeia, vamos dizer, produtiva muito boa, porque tu termina dando, por exemplo, instrução de higiene oral para eles, porque eles têm que cuidar da pessoa e também termina isso, eles assimilando esse conhecimento. Essas questões, professor Cláudio, só para complementar essas informações importantes que a professora Júlia está colocando, existe também todo um cuidado legal em relação à nossa atuação dentro do hospital. Pois é, isso. Porque o hospital atende pacientes via SUS, né? Claro, tem pacientes de planos ou pacientes que tenham, estejam internados, né, de forma privada, mas a grande maioria dos pacientes são pacientes do SUS, né? Existe um regramento, a gente precisa obedecer algumas etapas, né? Existe um repasse de verbas, inclusive, que o hospital, né, que a universidade se envolve, a prefeitura, enfim, e nós produzimos procedimentos, esses procedimentos são rentabilizados pelo sistema, isso é importante para trazer retorno financeiro a toda essa estrutura, né? Então isso também contribui, né, para que haja um retorno favorável para que a instituição continue a oferecer o serviço. Olha só, mas se vocês falaram que são pouquíssimos cursos, ou o curso da ULBRA é o único que tem essa disciplina, Exato. E os cirurgiões dentistas que se formam, eles já estão praticamente preparados para essa atividade da odontologia hospitalar? Eu não diria que estão preparados assim de uma forma de atuar diretamente, porque você sabe que uma disciplina de graduação ela não te dá, tanto que ela ainda não é uma especialidade da odontologia, ela é uma capacitação na odontologia, ela ainda não é reconhecida, mesmo que tem alguns hospitais, por exemplo, aqui no Brasil o Albert Einstein tem essa especialidade, e o Hospital São José no Rio e em Brasília também faz. Principalmente mais direcionado só para UTI, porque antigamente era, como eu disse, era a UTI que tinha isso. E esse é outro conceito que tem que ser mudado da odontologia hospitalar, que pensa, é só paciente da UTI. Não, é todo paciente que está internado e que precisa de um procedimento também a nível de internação. Então, por exemplo, paciente com comprometimento neurológico, que precisam de um anestesista, precisa de uma equipe, e vai ser trabalhado todo em um nível de sala cirúrgica para todo mundo atuar junto. Então, isso que é a amplitude da odontologia hospitalar. Sim, quer dizer, toda pessoa internada, ela tem o direito de requerer essa assistência. Exatamente. No que nós consideramos, né, digamos, a cobertura ideal é que todos os pacientes sejam examinados como cirurgião dentista, né, a condição de saúde bucal deles seja avaliada, porque muitas das questões, né, até pelo funcionamento do sistema, enfim, por coisas que não competem a gente a regrar, mas existe uma forma de atuar que muitas vezes pelo tempo, pela grande demanda de pacientes, não permite essa atuação. Né, tem que fazer a cirurgia rápido, o indivíduo está em risco, enfim.
mas a gente sabe que o ideal seria que ele internou por qualquer outra causa. O cirurgião dentista participe de um exame inicial, de uma avaliação inicial. Professor Tovo, então esse momento também pode ser, digamos assim, aquele momento onde o paciente tem acesso, talvez pela primeira vez, muitas vezes com um dentista. Isso, inclusive, pode melhorar a sua saúde bucal posteriormente? Perfeito. Né? Esse entendimento que o paciente pode ter a partir deste momento, né, de que a saúde bucal está atrelada à sua saúde geral, é um momento de despertar, provavelmente, a atenção e o valor à questão da saúde bucal. Eu vou lhe dar um exemplo muito interessante, a professora Júlia acompanha também os nossos pacientes de todas as enfermarias. A gente faz visitas semanais ao setor psiquiátrico, no 10º andar. Sim. Tá? E é muito interessante de observar que vários deles que estão em processo de recuperação ou de desintoxicação por uso de droga, né, ou medicados por algum surto por alguma doença mental, quando nós chegamos e oferecemos o tratamento, nós examinamos e depois vamos direcionados ao atendimento, vários deles a gente percebe que conscientemente querem um atendimento porque percebe que o cuidado à saúde bucal vai fazer parte do processo de melhora. Olha só. O autocuidado, a valorização da sua própria imagem, né, a percepção de que a saúde realmente não está bem. A cavidade bucal é um sinal, é um indicador muito importante. Então as pessoas vêm, obviamente são super receptivos, a gente atende a todos. Né, nós tratamos aqueles indivíduos sabendo que o resgate da autoestima e muito provavelmente é uma contribuição que transcenda a própria saúde bucal, está sendo realizada com a atuação da odontologia. Muito bem, nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, intervalo, e nós já voltamos. No Ciência em Foco de hoje, a gente vai abordar o assunto sobre odontologia hospitalar. Eu vejo a odontologia hospitalar como uma oportunidade do aluno se integrar com a equipe de saúde que faz parte do ambiente hospitalar, sendo que a odontologia, muitas vezes, ela é vista como uma área que não está inserida dentro do ambiente hospitalar. Mas sim, agora, atualmente, a gente está quebrando paradigmas para que a gente possa entrar dentro da equipe. Sim, pela legislação já deve existir um dentista dentro do hospital. E é uma oportunidade do aluno ampliar esses conhecimentos e ampliar a sua visão dentro do ambiente hospitalar. Principalmente com os conhecimentos, os termos utilizados aqui dentro do hospital é um pouco diferente do que a gente utiliza no cotidiano da odontologia. Na UTI a gente consegue ter uma visão um pouco diferenciada sobre isso, porque lá a gente consegue abordar os pacientes de uma forma diferente do que a gente aborda no consultório. Né? A gente acaba fazendo os atendimentos na beira do leito e a gente consegue proporcionar uma prevenção do paciente frente a qualquer doença bucal ali que possa estar interferindo no quadro dele. Principalmente na questão de controle de biofilme do paciente, que seria a placa ali aderida nos dentes, para que isso o paciente não venha desenvolver a questão também de pneumonia associada à ventilação mecânica, que é uma questão que acontece muito nos hospitais, e isso acaba ampliando o tempo de internação do paciente. Então, nós da odontologia, a gente vem com esse foco, né, de auxiliar o paciente nessa questão de saúde bucal e auxiliar também a equipe médica de enfermagem para que a gente consiga reduzir esse tempo de internação do paciente, com benefício para ele e também para a instituição de saúde. Odontologia hospitalar é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E temos como convidados professora Júlia Acosta Moeno Vinholes e professor Maximiano Ferreira Tovo, os dois do curso de odontologia. Professora Júlia, conta para nós qual é a rotina agora, os alunos que fazem essa disciplina, cursam essa disciplina no hospital. Como é que funciona? A disciplina ela trabalha por 3 módulos, abrangendo toda a parte do hospital, da parte desde internação, UTI, unidade pré e pós-operatório, e a parte toda infantil, onde também tem UTI neonatal, UTI infantil e a internação pediátrica. Quer dizer, os alunos têm experiência em todas as áreas. Então, o que eles fazem? Eles fazem atendimento, eles fazem exame, eles também orientar higiene bucal, e aí os pacientes que precisam e podem ser trabalhados no leito, a gente também faz o atendimento desde restaurações, extrações, limpezas ali dentro do leito.
Perfeito. Vamos supor assim, o paciente se internou por um outro problema, ele acaba recebendo atendimento odontológico. Exato. Até porque muitas vezes, né, talvez até a gente nem alcance o paciente por questão do próprio fluxo, mas ele representa uma queixa. Né? Então, nos contatam, as enfermarias têm o nosso contato, todo mundo tem a nossa secretária como referência, e esse encontro é promovido, né, pela equipe e nós vamos atendê-lo no leito. Ele não pode descer, o paciente está com alguma limitação, são feitas extrações, restaurações, existe todo um preparo técnico, claro, que é adaptado, né, à condição do paciente, ao leito. Perfeito, exato. Sim. E a gente, com o instrumental adequado, com materiais, inclusive, né, de restauração de procedimentos que são adaptados também, mas que são extremamente efetivos. A gente consegue debelar a dor, né, suprir a necessidade de reabilitação que o paciente está precisando, né, de uma forma bastante efetiva. E o legal é que esse aluno que faz a odontologia hospitalar, inevitavelmente, ele trabalha de modo interdisciplinar. Com certeza. Ou seja, sai daquele quadradinho, cada um no seu quadrado, que para a saúde não funciona mais. Exatamente. Tanto que hoje até tem o depoimento do último paciente que nós atendemos na unidade e pós-operatória. Ele disse assim, porque é muito paciente, e eu terminei saindo depois do meio-dia e ele foi o último. E aí já estava na hora de visitas. Acho que chegou a esposa, a irmã, e ele disse, eu estou muito bem aqui, se foi assim, nem vou sair, porque já foi a fisioterapeuta, já tem o médico e agora o dentista está me limpando a boca. E as meninas trabalhando, porque faz raspagem, faz polimento, tudo, escovação, e a gente faz o exame, vê as necessidades, nós fazemos o que podemos no leito e o que não se pode fazer, a gente encaminha para nosso ambulatório ali no hospital. No hospital nós temos um ambulatório de odontologia. Então, o paciente que pode descer, ele é encaminhado para fazer o resto que precisa. Se tem que fazer cirurgia de um porte maior, a gente encaminha. Ou encaminha também para a universidade, para a faculdade propriamente dito, com alguns papéis para ele ser atendido também. Então, olha só que coisa maravilhosa, o sujeito vai para o hospital por algum outro problema e sai com a boca toda restaurada. Exato. A ideia de que essa atuação é importante, é necessária. O entendimento do aluno, que falasse uma coisa muito importante, a professora Júlia, né, já colocou, a interdisciplinaridade, hoje ela é um eixo importante que especialmente o nosso curso aqui valoriza bastante. Desde o início, os alunos têm esse entendimento, né, procuram, dentro da odontologia, trabalhar de uma forma integrada às várias especialidades da odontologia. E nesse momento em que ele está mais maduro, em que ele já está finalizando o curso... Isso é mais no final do curso. É no final do curso, disciplinas de último semestre. Né? Eles já estão amadurecidos e com conhecimento suficiente para entender a interdisciplinaridade, né? O trabalho em equipe, a questão que a gente trabalha muito e é uma das diretrizes do curso, né, que está no projeto pedagógico, exigido inclusive pelos órgãos, né, que regulam o ensino da odontologia, a questão da humanização, né, do trato do paciente. Esse aprendizado, ele é muito, muito magnificado quando a gente trabalha numa equipe interdisciplinar. Né? Então, há um coroamento, digamos assim, de todos os princípios que regem a formação do curso no final, né, da sua formação e especialmente, eu acho, né, não querendo puxar a brasa para o nosso assado, mas a odontologia hospitalar ela participa de uma maneira muito especial nessa formação. Agora, de odonto, foram 6 a fazer a especialização no Albert Einstein. Então, fizeram um concurso, a seleção, passaram e estão fazendo. Exato. E agora, nesta semana, teve nossa festa 100 dias, me encontrei com ele e digo, aí, menina, tu está gostando? Professora, que foi bom que tu nos orientou para não fazer. Porque tu vê que o aluno gosta e vai interagindo, e assim, até esse, como digo, esse é o nosso sonho de consumo, nós poder fazer a especialização aqui na nossa UBRA. Pois é. De odontologia hospitalar. Acho que é um campo até que você vai abrir muito para as pessoas. Pois é, exatamente isso, né? Porque é um nicho que se abre no mercado para esse trabalho de odontologia hospitalar. E o bacana é quando o aluno entra na graduação, ele pode provar se é isso de fato que ele quer ou não. Exato. Aí depois faz uma especialização, como você comenta e tal, mas ele já escolheu mais ou menos a área que ele gostaria de atuar. Exatamente, e essa é uma coisa que eu digo para todo mundo, eu sou muito de pegar e me entusiasmar com as coisas. E aí agora o pessoal está vendo o trabalho, e o próprio pessoal que estão comentando,
Tanto que teve que te falei para o Tovo que a professora Simone Pratori, se Júlia, falaram, e a professora Nela do trabalho, que bonito que tu tem que escrever um artigo sobre isso. Eu digo, então vamos escrever. E agora a professora Simone, digo, mas não podemos fazer um PI atrelado a essa disciplina. Então as coisas vão entrando. E para que não pare nunca o estágio, porque termina o semestre, parou, aí tu tem que esperar em março. Então agora a proposta é nós ver se conseguimos com o projeto ele ter continuidade, porque que é uma das coisas que eu me dei por conta, e até os alunos hoje estavam comentando, professora, mas precisamos vir todos os dias aqui. Digo, não, mas nós estamos inseridos todos os dias aqui, é que vocês vêm um dia, mas tem os outros grupos que vêm os outros dias e que fazem a manutenção daquele paciente que já é tratado, porque não é tratamos e deixamos, não, a gente acompanha enquanto ele estiver internado, todos os dias que ele estiver lá. Com grupos diferentes. Com grupos diferentes, e aí, porque nós fizemos idealizamos uma ficha que todos nós tínhamos contato para saber, porque temos que ver por que ele está internado, quais são os medicamentos, toda essa parte para eles aprenderem a saber, e por isso que se trabalha muito a interdisciplinaridade. Porque eles têm que trazer todo um conhecimento nosso, antigo, e aprender todo o conhecimento que os outros nos passam para nós poder atuar. Perfeito, mas depende também da situação do paciente, ele recebe algum cuidado diferente um do outro. Exatamente. Sim. Muitas vezes tem, para dar um exemplo, alguns pacientes que estão internados, traumatizados, ou aguardando uma cirurgia, ou pós-operatório de um trauma, que precisa ficar imobilizado por algum tempo, esse paciente toma, injetada uma medicação para evitar trombos, para evitar que hajam coágulos, para ele se movimentar pouco. Essa medicação, ela não favorece muito quando é, por exemplo, feita uma extração dentária, que pode sangrar demais. Tá, perfeito. Então é preciso fazer uma interação com a equipe médica, porque por algumas horas ele vai deixar de usar essa medicação para que seja feito o procedimento odontológico e em seguida ele volta a ter a cobertura. Então é todo essa interação, esse conhecimento que o dentista precisa ter, e obviamente integrado à área médica, para que haja o favorecimento do paciente. Olha só, como jornalista, pelo relato de vocês, eu já estou percebendo que o aluno que faz essa disciplina tem um crescimento fantástico, porque ele precisa também se informar muito mais com do certeza. que simplesmente cuidar do aspecto da boca. Exatamente, A gente tem, aqui dentro da UBRA já não há muito tempo, mas ainda talvez a população tenha a ideia de que o dentista é um indivíduo técnico, quase um artesão, um indivíduo muito habilidoso. Isso culturalmente não se sustenta mais, porque não é a forma como nós atuamos. A gente está dando um pequeno exemplo aqui de como que é a formação odontológica integrada, muito voltada para a questão da saúde, do entendimento dos processos de saúde e doença. E a questão técnica é uma das habilidades que ele vai desenvolver e as competências que ele vai se aprimorar a partir da formação dele. Mas realmente essa atuação de forma integrada, e muito mais ampla do que algumas coisas específicas que se imagina que o dentista precisa saber, é a tônica da disciplina do curso. Muito bem. Professora Júlia, qual é o seu recado final? Eu posso falar de que essa é uma área que eu amei muito. Eu cheguei e fiz, e que todos os cursos de odontologia deveriam ter, porque ela, além de dar um benefício à população em geral, ela é um conhecimento muito rico em experiência para nossos alunos. Em todos os casos, quem quer ter essa experiência vem fazer graduação na UBRA. Exatamente. Então, professor Tovo, agora no segundo semestre de 2018, inclusive o curso de odontologia recebeu uma avaliação extremamente positiva. Conta para nós essa história. Exato. Nós temos um mecanismo de avaliação permanente dos órgãos que regulam os cursos, e agora, recentemente, um dos órgãos de imprensa mais importantes do Brasil, a Folha de São Paulo, criou um ranking, e o ranking universitário da Folha de São Paulo, e esse ranking muito bem montado, com critérios acadêmicos importantes, inclusive com alguns critérios importados de outros países que já têm essa experiência há mais tempo. Perfeito. Classificaram agora, então, no último ranking, o curso de odontologia da UBRA como o primeiro das universidades privadas aqui no estado. Olha só. Então, é uma distinção que nós todos reconhecemos como sendo realmente alinhado e dignamente relatando o estado de excelência que o curso de odontologia se encontra. Muito bem. E no Brasil, professora Júlia? 11º lugar.
11º de quantos cursos aproximadamente? 200 mais de é. 260 e pouco. Isso, 268. Para não ser mais exato. Uma colocação de excelência, né? E dentro das universidades privadas no país é a segunda. Olha só. Então agora sim, professor Tovo, o seu recado final. Recado final. Pois não. A professora Júlia salientou, né, a importância do aluno de graduação, dele valorizar o aprendizado e aproveitar essa oportunidade que o curso de odontologia oferece na sua formação. Né, e eu diria que os formados, os alunos egressos, né, indivíduos de qualquer universidade, especialmente os nossos aqui, fiquem atentos porque é um mercado que está se abrindo. Né? Há uma legislação sendo modificada, há uma leitura, né, de que as coisas realmente estão ficando diferentes para a atuação da odontologia. Em alguns estados, a professora Júlia sabe talvez até melhor do que eu, no Rio Grande do Sul não há uma legislação específica, mas no Distrito Federal e em outros estados do Brasil existem leis que já determinam a obrigatoriedade da contratação do cirurgião dentista. Né? Então, que os alunos realmente aproveitem a sua formação, informem-se, né, de onde poderá haver a oportunidade de se formarem depois da sua graduação. Aqui, a professora Júlia já comentou também, há o interesse de nós construirmos um curso de pós-graduação, né, para a continuidade desse alinhamento, né, e seguramente essa formação, esse tipo de abordagem, né, enriquece o indivíduo, forma um profissional, né, de uma maneira diferente da que ele imaginaria. Esse crescimento e esse desenvolvimento com outras áreas vai torná-lo seguramente um profissional diferenciado. Muito bem, muito obrigado, professora Júlia. Obrigado, professor Tovo, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ulbra Conhecimento. Até lá!